Fala pessoal, hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre o Pedro Caixinha, né, que acumula aí 4 derrotas já pelo Santos, acho que em 9 jogos, né, se eu não estou enganado, algo assim. Hoje a gente vai falar aqui sobre a minha percepção, se eu acho que ele deve ficar, se eu acho que ele deve sair. Enfim, isso aqui já é a 4ª tentativa que eu estou tentando fazer desse vídeo. As 2 primeiras ficaram muito longas, uma teve meia hora, a outra nem coube no meu telefone aqui, acabou a memória. Enfim, a outra tava com muito barulho. Então vamos lá, vamos tentar. Eu vou tentar ser rápido nesse vídeo aqui, comentar um pouco por cima, tenho muita coisa pra falar. Desculpa já uns ruídos que vocês ouvirem aí de fundo, tá tendo umas coisas ali em cima, eu moro meio que num porão, assim, por dizer, então tem muita coisa acontecendo lá em cima, tem ar-condicionado central aqui que eu não tenho controle, então desculpa pelo barulho se você ouvir uma coisa aí, mas enfim, vamos lá. Tem bastante coisa pra gente falar aqui. Eu vou começar falando primeiro das coisas ruins, né? Eu tenho aqui 4 coisas. Ponto negativo, fatos negativos. Justificativas, que são contra a permanência dele. E aí tem pontos positivos, que são fatos positivos que aconteceram de fato. E justificativas, que são a favor da permanência dele. Ó, acabou o barulho do ar-condicionado. Silêncio. Muito bom. Enfim, vamos começar aqui com a parte negativa já, para depois a gente terminar no astral um pouco mais em cima, né? Bom, de negativo a gente tem a demora na análise dos jogadores que não servem pro elenco. Eu acho que às vezes ele demora muito para perceber quais jogadores que servem e não servem. É uma coisa boa que ele percebe, pelo menos, né? Mas enfim, a demora às vezes pode custar resultado, né? Como custou com o Rainer, com o Patrick, enfim, com o Lucas Braga, com o Wendel, né? Custou pontos lá no início do campeonato, com certeza que se a gente tivesse esquemas diferentes ou, né, aí já mais para diretoria, se os reforços tivessem chegado mais cedo, enfim. Segundo ponto aqui é que ele aparenta não adaptar a ideia ao elenco, mas sim adaptar o elenco à ideia, que é uma coisa que muitos treinadores fazem e eu não gosto, que é o treinador que já vem com um esquema pronto e ele tenta adaptar jogadores àquele esquema. Quando é muito mais esperto, você ver os jogadores que você tem, entender as qualificações de cada um e tentar criar um esquema que seja mais adaptado aos jogadores. Então, por exemplo, no Caixinha aqui, ele precisa muito de um ponta direita. Eu acho que o Roleiser entrando no time vai mudar a cara. Acho que até se o Veron entrasse no time já ia mudar um pouco a cara. O fato dele não ter um ponta direita fez com que ele testasse o Lucas Braga, Rainer, Miguelito lá, que eu gosto do Miguelito, mas ele é um meia, né? O Bom Tempo, que também joga bem aberto pela direita, mas ele também é mais um meio pela direita, talvez. Enfim, o Tassiano e tal. Jogadores que não fazem a função dele, a gente acabou sofrendo até agora no último jogo com o Godoy fazendo ala. O Godoy, propriamente Godoy, também já jogou de ponta direita, fazendo uma linha dobrada com o Sherman, né? Enfim, eu acho que isso atrasa um pouco a gente vai perder pontos por causa disso. Sempre vai perdendo pontos e pontos por causa disso, mas enfim. Outro problema é a bola aérea, né? Que a gente tá tomando muito gol de bola aérea. O Santos já tem um problema crônico de bola aérea, mas eu acho que tá um pouco maior agora. Eu não sei se isso é puramente culpa do Caixinha, né? Porque, pelo que a gente ouve, ele treina bastante bola aérea, só que os jogadores têm meio que uma falha neles mesmos ali de marcar sempre a bola e esquecer de marcar o atacante durante o jogo. A gente viu isso acontecendo principalmente o Basso ali, né, contra o Corinthians, com o Yuri Alberto e com o Memphis Depay, né, que tava infiltrando assim, e o Basso marcando a bola o tempo todo. Enfim. Justificativas contra a permanência dele, ou seja, se você quer o Caixinha fora, isso aqui são justificativas que na minha cabeça fariam sentido se eu fosse fora Caixinha de fato, assim, eu sou a favor da permanência dele, por enquanto, tô bem já para trocar de lado, mas enfim, vou explicar isso depois. Justificativas contras. Resultados ruins, tá perdendo empatando para times muito ruins, Velo Clube, Botafogo, Ponte Preta, São Bernardo, que não é um time ruim, mas pô, 3-1 também não dá, né? Enfim, resultados, obviamente, resultado influencia o jogo, futebol é resultado até certo ponto, enfim, a gente precisa ter consciência disso. Insistência em Godoy e Basso e não uso do Gil. Eu não acho que o Gil é o melhor zagueiro do Brasil. Talvez não seja o melhor zagueiro do elenco. Acho que hoje, em performance, talvez seja o Zé Ivaldo em performance, não em história, nem em qualidade. Mas é o Zé Ivaldo pelas atuações recentes. Só que eu acho que o Gil é bem melhor que o Basso.
tipo, não tem comparação. Acho que o Gil é um cara muito mais esperto, vai falhar provavelmente sem entrar, claro, mas é muito mais esperto que o Basso, muito mais esperto. Tem um jogo aéreo muito melhor que o Basso também, então. Enfim. Godoy, né? O Godoy, o Sherman tá ali. O Sherman não é o Carlos Alberto Torres, não é o Cafu, mas o Sherman é muito melhor que o Godoy. Não tem explicação o Sherman não começar. E o Godoy tá de titular absoluto aí durante, sei lá, 3 jogos já. A gente poderia ter ganho se talvez fosse o Sherman contra o Botafogo lá. Ou foi o Botafogo? Acho que foi o Botafogo, né? Que eles perderam uns 3 gols na cara, que eu acho que o Sherman não perderia. Por mais que o Sherman tenha feito uma furada bizarra lá contra o Corinthians, mas não foi nem de bizarro de que foi um absurdo ele errar, mas foi engraçado, né? Mas enfim, insistência Godoy, Basso, não uso de Gil. E o efeito Neymar. Sim, eu acho que o efeito Neymar é algo negativo pro Caixinha, no sentido de o efeito Neymar tá amenizando a nossa percepção sobre o Caixinha de certo ponto. Eu acho que o elenco também tem uma percepção diferente agora que o Neymar tá aqui, porque as atenções voltam muito pro Neymar. E o Caixinha fica meio que segundo plano. Acho que se você falar de Santos hoje, o maior assunto vai ser o Neymar até entre a torcida, talvez. Enquanto o Caixinha talvez fique em segundo plano ali. E acho que isso é um ponto positivo para quem é a favor da permanência dele, no sentido de mascarar um pouco do Caixinha. Mas é negativo, obviamente, se você quer a saída dele, é um argumento que o efeito Neymar tá maquiando um pouco as performances reais do Caixinha. Enfim, acho que estaria tudo muito mais agitado se o Neymar não estivesse aqui, tanto com a questão do elenco, com a torcida, enfim. Agora vamos falar um pouco da parte boa, né, da parte positiva. Eu gostei bastante das decisões de elenco dele. Rainer, Wendel, Patrick, Wilson Fanigi, Lucas Baraga, todo mundo ia embora, assim, gosto. Até o Furk aqui, ele acabou que nem chegou a jogar, eu acho, mas também tá de fora. Acho que o Furk também não ia mudar muita coisa, a gente já tem o Tiquinho pra fazer uma função parecida. Acho que o Furk é um pouco mais goleador, mas pesado e lento faz o pivô, é o que o Tiquinho faz também. A percepção pós-jogo, eu gosto bastante da percepção pós-jogo dele. Eu acho que ele é esperto em fazer trocas. Eu acabei de ler aqui no Diário do Peixe que ele vai trocar o Basso, o Godoy, o Pituca talvez saia também, vai mudar o sistema. Eu gosto que ele faz essas mudanças e não tem medo de fazer mudanças no pós-jogo. E durante o jogo também, até um ponto aqui, não ter medo de fazer substituições no jogo. Ele faz durante o jogo, teve até a questão do Lucas Braga lá. Às vezes não é a melhor ideia. Eu tenho esse pensamento que às vezes ele falha em perceber qual que seria a melhor mudança, mas melhor do que não fazer, né? Melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Enfim, cadê? Treinos supostamente mais intensos e uma rotina mais profissional. A gente vê aí falando que os treinos dele são mais intensos do que o com Carille, que os jogadores tinham até um pouco de dificuldade de assimilar o treino, enfim. A gente tem aí noção, né, por fora, assim, a gente não tá lá dentro para saber que a perspectiva interna, acho que os treinos deles são mais profissionais do que dos técnicos anteriores. Justificativas a favor aqui, se você é a favor da permanência do Caixinha, eu acho que isso aqui são boas justificativas de amenizar a situação dele, que é os reforços que não puderam estrear, né, Roleze, Veron, Barreal, um volante, tipo o Thiago Maia, que pode chegar. Até agora eu não vi nenhuma notícia saindo nova, então eu tô assumindo que ainda tá em negociação, mas até onde eu sei, sábado, hoje, é o último dia dessa situação se concretizar. Tem o Villagra também, deve ter outro volante aí que eu esqueci agora, que estão falando também, e enfim, talvez um zagueiro. O elenco tá completamente desbalanceado, tipo, você vê que, principalmente ofensivamente, a gente tem muita opção para esquerda, mas nenhuma para direita até agora. Só chegou o Roleze e essa situação só vai mudar depois agora do fim do campeonato. A não ser que o Veron se recupere e possa jogar ali para trazer mais um pouco de equilíbrio para a direita. Mas está completamente desbalanceado. A gente não tem lado direito, ofensivo. E defensivo, às vezes tem um Godoy lá, então é meio que inexistente também. Pré-temporada curta e sem peças. Muitos dos reforços, Tassiano, Tiquinho, enfim, esses caras chegaram depois da pré-temporada ou durante a pré-temporada, então teve gente que não tá desde o dia 1 lá, isso afeta bastante o trabalho de um treinador. O planejamento ruim da diretoria, né, a chegada do Pedro Martins só lá no final de novembro, junto com o Caixinha, tipo, isso atrasa bastante o planejamento. O Caixinha começou a trabalhar praticamente assim de fato no dia 1.
né? Ele chegou dia 23, aí dia 24, 25 já é o Natal. Ele deve ter com certeza feito alguma coisa, algum trabalho de casa, assim e tal. Mas o trabalho dele começa dia 1º no CT, fazendo as coisas e tal. Enfim, complicado. O primeiro jogo, acho que o primeiro jogo teve muita coisa boa, né? A pressão alta, a gente viu o pessoal se matando. Só que depois do primeiro tempo, os caras meio que largou um pouco de mão. E eu acho que largou mão no sentido físico, sabe? Tipo, não aguentava mais. E eu acho que o Caixinha teve a percepção disso também. Eu acho que ele mudou um pouco o estilo de jogo no sentido da pressão alta. Virou uma pressão mais intermediária. Principalmente agora com o Tiquinho, com o Neymar. Que não são jogadores de fazer essa pressão na idade deles, né? Os dois têm 33 anos, então já é mais complicado. Tassiano também não é um cara de fazer pressão alta, que começa bastante os jogos também, enfim. E eu acho que depois desse primeiro jogo, os jogadores meio que... Não é que largaram mão, mas... falou, pô, se continuar assim a gente morre, sabe? Eu acho que deve ter passado alguma coisa assim pela cabeça dos caras. Mudar... um ponto que agora, se a gente mudar de treinador agora, eu tô gravando isso antes do jogo contra o Água Santa, e eu acho que se a gente mudar o treinador agora, antes do jogo do Água Santa ou depois do jogo do Água Santa, não vai ser praticamente inefetivo. Eu acho que compensa mais você, pensando no Paulistão até, compensa você manter o Caixinha até o fim, do que você demitir agora e tentar trazer um cara agora e botar um interino do Sub-20, sei lá quem que tá aí de fixo, pra comandar o time. Porque considerando que o time tem uma margem de evolução, a gente tá vendo o time tendo micro-evoluções durante o jogo, os jogos. A gente já viu uma evolução contra o Corinthians, foi um dos melhores jogos contra o Corinthians, a gente perdeu, e não é que nem que perdeu, mas a gente tomou gols, mas por falhas individuais, principalmente do Basso e do Godoy. Teve uma coisinha ou outra lá no ataque com o Neymar, com o Tiquinho, enfim, mas acho que o principal foi na defesa. E eu acho que é melhor, é mais inteligente você manter o treinador agora, que já tem um trabalho mais estável, no sentido de dia a dia, de entendimento de cada jogador que está se adaptando, do que trazer um cara novo, cascudo, sabe? Que, sei lá, um Mano Menezes da vida, sabe? Pô, não tem condição, sabe? Tipo, acho que o Mano Menezes tá até empregado, né? Mas enfim. Trazer um cara desse naipe, sabe? Acho que não daria certo, acho melhor você ter um cara agora que já tem uma ideia mais fixa e mais trabalhada, por mais que os resultados sejam horríveis, do que você trazer um cara novo que não vai trazer tanta diferença assim de primeira. E as participações em contratações, né? Eu acho que ele tá participando das contratações é algo que influencia muito na permanência dele, porque, cara, você ter um treinador participando diretamente, tipo, ligando pro Rolézer, ligando pra Ovilhagra, ligando pra esses caras assim, quer dizer que ele tá tendo uma participação pelo menos técnica e tática com os caras antes deles virem. Então acho que deve ter alguma coisa acontecendo assim que seria muito negativo pro elenco, eu acho, até pra ideia de elenco do que tá sendo montado, você trazer outro treinador. E eu não confio tanto assim de que vão trazer um treinador na mesma base de estilo do Caixinha, sabe? Então eu tenho medo de mandarem o Caixinha embora e trazerem um Tite da vida, sabe? Trazerem, pô, que é uma ideia completamente diferente. Eu acho o Tite milhões de vezes mais treinador. Nem quero o Tite no Santos, mas, né, o Neymar aí e tal. Mas eu acho que eu tenho medo de ter essa mudança brusca assim e você ter que começar um trabalho completamente do zero de novo, fazer outra metodologia de treino sem pré-temporada. Eu acho um absurdo, tipo, se isso acontecesse. Mas enfim, no fim, eu sou a favor da permanência do Caixinha, pelo menos por enquanto. Se a gente tomar de 3-0 para Água Santa, talvez eu já mude de lado. Eu tô muito volátil nesse sentido assim de argumentação pró e contra. Então, se você acha que o Caixinha deve ir embora, eu acho que você tem até um ponto muito forte e eu talvez esteja perto de concordar com você, mas agora eu não acho. Agora eu acho que o mais inteligente é a gente manter o Caixinha e dar esse voto de confiança aí de que as coisas estão melhorando e que vão melhorar, principalmente pela questão dos reforços, porque, querendo ou não, ele não é o treinador que se adapta aos jogadores, né? Então, acho que com o tempo os jogadores vão se adaptando à ideia dele e vão chegando jogadores mais prontos para as ideias deles, como já está chegando o Rolézer, que eu acho que vai ser sensacional com o Caixinha. Vai conseguir, acho que, emular uma coisa que o Elinho fazia muito bem no Bragantino e tal, ali pela ponta direita, enfim, eu quero muito ver o que vai acontecer. É isso, consegui, 15 minutinhos, tá ótimo. Deixe seu like, comente aí o que você acha também.
Enfim, muito obrigado por assistir esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí. Seja meu primeiro inscrito já, porque eu tenho 2 inscritos e os 2 são minhas contas. Uma é uma conta de música que eu tinha só pra ouvir música e outra é uma conta que eu tenho pra assistir vídeo. Então, seja aí meu primeiro inscrito, tamo junto, valeu. É isso, valeu.